Estou aqui com a irmã Vanilda. A irmã Vanilda faz, como vocês podem ver aqui na mesa, ó, ela faz biscuit, ela faz pintura em tecido, ela borda em ponto cruz, ela também faz decopagem, ó. Para quem conhece as técnicas, então ela é multitarefas. Hoje ela vai ensinar para vocês essa técnica aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês verem, ó. Olha que coisa linda. Então nós vamos já começar aqui com a pintura. Ela trouxe um passo a passo, né? E ele vai mostrar para vocês agora, né, como é que faz para passar o risco, centralizar. E vou deixar por conta dela e a gente vai conversando conforme ela vai mostrando. Isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a escolha da toalha, né? Tem que escolher uma toalha de qualidade boa, né? Uma qualidade ótima, porque na hora que você fizer o trabalho e for vender, as pessoas olham muito para esse detalhe. A trama aqui, né, tem que ser muito bem fechadinha. Essa trama aqui, ela é própria para pintura. Isso, entendi. Porque tem outras que vende que é própria para bordar ponto cruz. E esse carbono que você usa para passar o risco aqui, é um carbono comum? É um carbono o comum. Comum, né? Certo. De papelaria. De papelaria, só que você também tem que ter uma placa, né? Espera que a câmera vai mostrar aqui a plaquinha, ó. Olha só, tá vendo? Uma plaquinha de Eucatex ou MDF. E a gente vai usar um tipo de cola especial para aderir o tecido, para ele não escorregar, que é a cola, essa aqui, né? Isso, permanente. Cola permanente, tá? Claro que a gente está explicando porque tem muita gente que nunca viu, né? Isso. Tem muita gente que está assistindo, que está sendo transmitido pela minha fanpage também. Tem muita gente lá que já sabe, já pinta, já é expert. Mas tem gente chegando agora, né? É verdade. E às vezes você não tem essa plaquinha de Eucatex, pode ser um papelão. Você Ótimo. passa cola, um pedacinho de papelão, um quadradinho, passa cola e... né? Também dá certo, Dá né? certo. E Olha aí, lá que legal. o que você tem que fazer? Centralizar o carbono aqui na toalhinha, né? Aí depois você centraliza o desenho. Ok. Né? Olha lá. Ó, Isso. escolhe o risco que você quer e centraliza o desenho. Para você centralizar o desenho, você tem que colocar ele bem no meio da toalhinha e verificar, né? Se não está pendendo mais para um lado ou para o outro. Quem não tem prática pode usar aí uma fita crepe, uma agulhinha, Isso. né? Um alfinetezinho para não sair do Aprender. lugar. E você vai riscar esse risco com uma caneta que não escreve, né? Uma caneta sem tinta. E aí você vai fazer todo o risco, né? Certo. E aí vai ficar assim. Dessa forma. Isso. Ok. Você usa algum tipo de diluidor ou não? Não Água uso. mesmo. Água mesmo. Ok. Né? Então agora, o próximo passo é já começar a pintar. Isso. E outra coisa também, na hora de comprar as tintas. Ótimo. Né? Uhum. Porque você chega na loja, tem várias tintas, né? Então essa aqui, por exemplo, Essa é um PVA. é para PVA, para Então, fazer ela não artesanato. serve pra Não tecido. serve. O potinho, ele é praticamente igual. Aí só muda a cor da tampa. Aí o primeiro passo, né? Você vai escolher aqui, esse aqui você já fez, né? Vai para o segundo passo, que é pintar primeiro as folhas. Certo. Né? E geralmente as folhas é pintada primeiro, as que estão embaixo primeiro. Para quando você finalizar as que estão em cima, né? Ficar perfeita de baixo. Você começa fazendo primeiro o preenchimento? Isso. Aí o Certo. que eu faço? Para fazer a folha, eu uso a base, né? Certo. Que a base, geralmente, você olha na natureza, as folhas, a base dela é amarela. Ok. Né? A folha vai envelhecendo e fica amarela. Então, eu faço a base também, né? Para ficar com fundinho amarelo. Começa no amarelinho. Esse é o Isso. amarelo ouro? Esse é o amarelo ouro. Perfeito. Eu tô acostumada com as cores, por isso que eu vou te ajudando aí na Isso. condução das cores, né? Tô acostumada também, não só com pintura, né? Com a modelagem, então a gente já conhece aí as cores. Mas Isso. você que não conhecem, já podia fazer um caderninho aí, Anotando. mãos que fazem, né? Para você anotar tudo aí, tá? E aí outra coisa também que você tem que escolher é o pincel. Certo. Né? Para, por exemplo, esse tamanho desse risco, ele é pequeno. Então, eu Aham. tenho que trabalhar com pincéis pequenos. Geralmente, eu uso o 10, Certo. né? O 8, né? O pincel número 8, o 6 e o 0, que é o 0 para pintura. Então, vê aí, gente, Né? ó. Para Ó. vocês começarem a fazer esse tipo de pintura, o 0, o 2,
O 4, ou 4, o né? 6, 6 também, e o 8. Isso. E tem esse fininho aqui, ó. Ó, o fininho, muita gente conhece como filete, Isso, né? filete. E muita gente conhece como liner. Então, caso você Que é for para comprar fazer esses detalhinhos aqui, ó. os detalhezinhos, Isso, ó. Caso na você hora for de comprar, terminar, isso. compra aí ou filete ou liner, tá? Sempre para tecido é o do cabo amarelo. Isso. Então, vamos lá. Posso pintar? Pode pintar. Ela colocou os pincéizinhos na água ali para água. hidratar, ó. Isso, para hidratar. E agora a gente vai para a parte mais gostosa do programa, que é a parte prática. Ó, primeiro o amarelo, né? Certo? Eu vou... A câmera tá mostrando super bonitinho, dá para você entender super legal em casa, ó. E o legal de você fazer o risco no tecido, né? Porque você vai pintar dentro do seu risco aqui que você fez, ó. Não tem como você sair para fora, Perfeito. né, ó. Borrar a pintura. Importante pegar um carbono aí que passe bem esse risco, né? Para que a pessoa Isso. consiga enxergar. Porque muitas pessoas que assistem o programa são pessoas de idade ou que Isso. têm alguma dificuldade para enxergar, né? Isso. Então é importante passar esse risco aí bem forte para que você consiga enxergar. Ó. Aí preenche, né? Como eu faço, assim, muitas toalhinhas, às vezes eu pinto 10 toalhinhas por dia, então eu faço o quê? Eu já vou preenchendo todos, né, a parte, faço todas as folhas primeiro e depois deixo as rosas para pintar depois. Perfeito. Mas se você for fazer, pode ir fazendo uma de cada vez, assim, Então, passou o fundinho amarelo ouro nas Isso. folhas e agora a gente vai pro verde. Verde folha. Verde folha para Isso. fazer a nuance Aí ali. você limpa sempre o excesso, né? Tem sempre um paninho ali do Isso, lado, para tirar né? o excesso da outra cor. Certo. Aí você vai preencher com o verde, Há folha. necessidade de esperar secar ou não? Não. Pode ir direto. Porque depois que secar fica mais difícil de... De espalhar, né? Isso. Aí Perfeito. você vai pegar o verde sempre Da pontinha. da pontinha da folha e vai puxando para baixo, ó. Perfeito. São pinceladas curtas que ela tá Curtas, dando, ó. com pouca tinta. Isso, Ó. peraí que a câmera já mostra. Pode continuar. Pode continuar. Ó, pouca tinta. Aí você puxa bem, espalha. Vai vai ficando matizado, né? Isso. Aí você fala assim, ah, mas eu quero a minha folha aparecendo mais o fundinho amarelo. Aí você puxa menos. Pode né? deixar mais queimadinho, né? Isso, é. Ó, puxa bem. Sempre da parte... Enquanto você vai pintando, eu vou te fazendo algumas perguntas. Depois que passar essa fase de pandemia, você pretende dar aula? Isso, eu pretendo, porque assim, eu tenho várias pessoas, né, que às vezes eu sempre presenteio, né, nos aniversários, minhas amigas, algumas irmãs aqui da igreja têm essas toalhinhas que eu fiz. Certo. Né? E aí elas falam, nossa, você não dá aula, né? Ó, Então, pessoal, entra aí em contato com a gente, que a gente deixa quem aí quiser, o contato. mais pra frente podemos estar ensinando, né? Isso, agendar aulas aí com a irmã Vanilda. Você que é dessa região, principalmente, né? Eu pretendo no futuro. Olha que legal. Agora ela pegou um verde pinheiro, esse? Esse é o verde musgo. Musgo. É, verde musgo. Então, verde musgo, olha só. Nos mesmos lugares que ela colocou o Isso. verde folha, ela vai continuando ali, ó. Aí eu vou deixando sempre, tá vendo? O fundinho amarelo aparecendo um pouquinho. Respeita sempre a cor do Isso, fundo, né? bom. Pra não cobrir tudo. Sempre trabalhando com água, com paninho. Limpa bem o pincel. Aí eu vou usar o verde oliva, que Agora, o verde oliva... que é o mais escurão, né? Isso, ele escurece mais os detalhes da folha, né? Porque a folha na natureza, ela tem vários tons, né? Certo. Tem o tons de verde mais claro, tom mais escuro. Aí E olha só, para você que quer fazer aula, você já tá vendo a calma dela, né? Então isso, vale tem muito que a ter pena. calma. Tem que fazer as coisas com calma, com amor, né? Tem que sempre por Exatamente. amor. E é interessante nessa época, não só nessa época, né? Que a gente faça bom uso disso a vida inteira. Dividir conhecimento, né? Que esse é o intuito desse convite hoje para você e para a irmã Maria Ângelo, que vai ser a próxima a se apresentar.
que a gente está fazendo o que aqui? Por amor, né? Por amor. Estamos dividindo conhecimento. Muitas vezes a gente não tem a parte financeira para ajudar as pessoas, mas a gente tem o conhecimento, tem uma palavra de amor, né? Para dividir aí com você que está assistindo. Isso. Aí aqui, ó, pode ver que ela tá uma folha assim, simples, né? Aí você vai dar uma clareada nela com um pouquinho de branco. Ótimo. Agora Né? a gente vai entrar com luz, Isso. tá? Para você que está assistindo aí do outro lado, ela entrou com sombra e agora ela vai entrar luz. com luz. Aí eu pego um pincel também bem, ó, Pequenininho. pequenininho, porque o meu detalhe é pequenininho, tá vendo? Você costuma comprar o pincel assim já ou você lixa ele em casa? Quando eu vou comprar, se eu encontrar ele já lixado, eu prefiro. Prefere? Prefiro já comprar ele que ele já vem certinho, Certo. né? Aí aqui, ó, é só um pouquinho, ó. Às vezes tem excesso de tinta, você tira um pouquinho, ó. Perfeito. É só para dar uma luz Isso, mesmo, dá na uma ponta da folha. clareadinha assim, ó. Olha que gracinha, gente. Ó. Aí você E coloca... na imagem fica mais bonito ainda. Olha Isso, que ó. coisa mais linda. As cores ficam mais vivas, mais né? vivas. Olha que lindo. Ó. Aí puxa um pouquinho. Ó. Se você fizer esse artesanato, você nos marque aí na rede social para que a gente possa mostrar o que você fez aqui no programa. Ó, tá vendo que lindo? Aí pra ficar assim uma coisinha mais, eu pego um pouquinho mais do verde e dou mais uma... Um verde intermediário aí, Isso, né? para Ó. escurecer mais um pouquinho, ó. E vai dando aquela nuance. Olha que gracinha. Já tá tomando forma, Já olha tá que tomando graça. forma. Muito lindo. Aí com verde oliva eu faço a divisória da folha. Ó, que A é linha do meio, isso, né? ó. Aí você vem e puxa, ó, A nervura da folha, ó. a nervura, ó. Muito lindo. Perfeito. Né? Aí com o pincel também filete, você pode puxar um pouquinho aqui, ó. A Dá pontinha, a né? Fazer o pontinha da acabamento. folha, Olha. porque já dá um charminho na folha, tá vendo? Muito lindo. Perfeito. Muito bonito. Aí agora a gente já começa a fazer a parte da rosa, uma rosa, né? Isso, é uma rosa. Certo. Aí você sempre vira pra você, né? Ok. Na frente da rosa. Olha Eu a vou- dica aí, pessoal. Isso, eu vou fazer a rosa aqui. Quer que termine a folha ou não precisa? Não, vamos né? fazendo a Vou rosa fazer e se sobrar tempinho, Tá. a gente volta. Porque como você já fez 3 folhinhos, o pessoal Isso, entendeu já entendeu, lá, ó. né? É. Tá, e outra coisa que você tem que entender, sempre que for pintar a rosa, que tá embaixo primeiro, Certo. né? Porque essa aqui vai ficar sobreposta. Observe o risco que Isso. você passou para você começar a pintar, então, aquilo que está por baixo primeiro. Isso, aí geralmente, né, como essa rosa é uma rosa aberta, né, então eu coloco um pouquinho de branco Na pontinha. na pontinha. Se quer as pontinhas mais claras, você coloca o branco. Certo. Até aqui na primeira pétala, né, na parte de cima, ó. O que você tem que desenvolver aí em casa, pessoal, é a habilidade de saber quem está por baixo, tá? Isso é com o tempo. Isso. Todos conseguem, tá? Vai observando que você vai conseguir discernir aí quem está por baixo e quem está por cima. Eu uso o púrpura. Agora o púrpura para fazer a parte Isso, do preenchimento, do preenchimento, da rosa. ó. Aí eu coloco em cima e puxo, ó. Já vai mesclando, né? Olha que Mesclando. lindo. Você já pode vai mesclar matizando. também. Lindo. Olha Ó. lá, gente, a pincelada, que linda. Tudo Geralmente, no mesmo pincel, é, ó. tudo no mesmo pincel. Geralmente eu mesclo depois, mas você pode também já mesclar agora. De se uma quiser, vez, de né? uma vez, ó. Muito lindo. Entendeu? E é tão relaxante pintar, né? Muito A bom. cabeça da gente fica tão bem quando a gente tá fazendo algum trabalho artesanal. Coloca e puxa, tá vendo? Super Lindo, simples de lindo, fazer, ó. lindo, lindo. Essas pétalas de baixo, ela é mais escura. Então, você não precisa colocar o branco. Então, Perfeito. você vai escurecê-las, né? Olha lá. Então, Ó, as pétalas que estão por baixo, coloca a tinta mais pura, né? escura. Ali, sem Isso, o ó. Tá vendo? Coloca e branco. puxa. O púrpura. Ó. E vai acertando certinho. Mesmo que sair um pouquinho fora, não tem problema do risco, porque você vai depois deixar as pétalas certinhas. Ó. Perfeito. E vai jogando pro centro da Isso, rosa. vai puxando bem, cobre bem, né? Certo.
Na hora que você lavar, e essa pintura ela dura muito tempo. A irmã Vanilda estava me mostrando, né, antes da gente começar o programa, algumas peças que ela pintou para a filha dela, né? É a Fernanda, né? A Fernanda tem 19 Um beijo anos. para a Fernanda. E a Fernanda tem 19 anos, então as pinturas estão intactas ainda. Isso. Dura muito tempo, né? Ó. Aí, Olha lá. o miolinho da rosa, geralmente eu coloco o amarelo. Certo, olha lá, amarelo ouro no centro, fazendo um movimentinho ali de... Isso, como que a rosa estivesse sorrindo para você, ó. Isso, olha lá. Puxa um pouquinho para espalhar bem, né? Porque sempre o miolinho é mais claro, né? Iluminou o centro da rosa. Olha que interessante o amarelo em cima do púrpura, né? Ó. A nuance que dá. Olha o movimento que ela faz e como ela pega o pincel para você aprender aí em casa, ó. Perfeito. Mesmo se um lado ficar mais escuro, mais claro, não tem problema, que a rosa, né, sempre tem... Ótimo. Uma não é igual à outra. Feito isso, eu vou pegar um pouquinho do preto. Perfeito. O preto é só, sabe, uma coisinha bem pouquinha. Só uma isquinha, Isso, porque o preto, ele estraga seu trabalho. Sim. Ó, aí faz aqui, ó. Uma pergunta para você. Se a pessoa fizer algum estrago aí, tem como corrigir? Então, tem que tomar cuidado com a tinta para não sujar. Certo. Por exemplo, se eu sujei com pouquinha coisa de tinta, você termina o seu trabalho, espera secar um pouquinho, ou você pode secar com um secador de cabelo, Certo. né? E aí você lava com sabonete aquela parte que sujou de tinta. Você consegue remover pouquinho, consegue, né? Isso. Agora, se for uma mancha muito grande, próximo do desenho, não dá. A gente pode fazer então aí, caso você erre, o que a gente posso dar uma dica para vocês. Eu costumo fazer, no meu ateliê, a gente chama de defeitos especiais. Então, o que a gente pega aquele defeitinho e transforma ele num efeito. Isso. Então, pega aquela mancha e faz uma borboleta. Isso, que nem né? aqui mesmo. Ah lá. Se você, por exemplo, borrou aqui por perto, você faz um botão. Faz um botão, né? olha aí, que legal. Ou dependendo onde você borrou, né, mais próximo da rosa, uma folha, né? Tem outra folha ali. Isso, é. Tem que aprender, né, a desenvolver ali a criatividade para você corrigir e fazer os o erros. máximo para não sujar nada, né? Pra não, né? E aqui eu faço o acabamento da rosa também para dar clareada nela com o branco. Ótimo. Né? Eu pego um pouquinho também do branco, ó. Pincel bem fininho, ó, esse é o número 2, né? Ó. Aí puxa as laterais. Agora ela tá fazendo a divisão ali das Isso, pétalas, ó. olha. Já ilumina e já E faz a você divisão. põe lá e puxa para baixo, ó. Olha que gracinha. Já dá o charminho, né? Ó. Imagina uma camiseta com essas rosas, com esse risco, que lindo muito também. lindo. Ó, aqui você faz a divisória também do meio da rosa, ó. Põe e puxa. E puxa pra baixo. Isso. Ó, põe e puxa. Olha que gracinha. Ó. Aí aqui também você tira o excesso, né, da tinta. Ó. E meio que corta as pétalas, ó. Olha que gracinha. Percebe a pincelada aí em casa para você poder reproduzir. Pouquinha tinta. Ótimo. Né? Aí com o pincelzinho, né? Com esse aqui, o liner, filete. né? O filetinho. Isso, você vem, coloca faz aqui, ó. Que é o miolinho da rosa, lá no fundinho dela, ó. Olha que gracinha. Aí você dá uma clareadinha com o branco, ó. Olha, já vai tomando forma, ó, aquele risco. Isso, o que virou lindo. aí, gente? Que gracinha, ó. Né? Aí depois de pronto, aí você olha aqui na rosa e fala assim, ah, mas essa rosa minha tá muito, né? Sim. Simples mesmo. Aí você pega o pincel também, ó, e vem aqui, dá um formato nas pétalas, ó. Vai reforçando, olha lá. Isso, ó. A sua pintada ficar bem viva, a pintura ficar bem, ó. E vai muito de gosto também, né? Isso, depende do gosto, né? Porque a rosa, ela tem de vários estilos, né? É, na natureza mesmo, Na né? natureza, Tem rosas que tem a pétala é pétala. mais aberta, Isso. outras mais fechada, mais forte a cor, mais Lisinhas, clara. né? É, tem umas que tem textura. Isso, ó. Olha que linda. E aí,
você pode também, para fazer o botãozinho, você vai pegar um pouquinho do amarelo. Ah, esse eu tô curiosa, Ó. olha lá. Aí você coloca aqui, né? Preenche o botãozinho. Preenche o botãozinho, limpa o pincel, não precisa, se não quiser limpar também, ó. Um pouquinho do púrpura e puxa, ó. Que coisa linda. Ó. Aí você corta ele também para dar uma claridade no, ó. Um pouquinho de tinta branca. Um pouquinho de tinta branca. Aí você fala, ah, eu quero ele mais gordinho. Você vem aqui e coloca mais tinta, ó. Vai preenchendo, né? Isso, Olha. ó. Que coisa linda. Muito linda. Aí, feito isso, o que que você vai fazer? Você vai pegar o fundinho do pincel com a tinta verde oliva, que é a cor que predomina no arranjo. Escura, né? Isso, a mais escura. Coloca uma pontinha aqui. Vai fazer a sépala, né? Isso, ó. Lindo. Aí, feito isso, pega o pincelzinho bem fininho. E... Tem alguma pergunta pra gente, Gabi? Tem alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, agora a gente já responde. ó. Aí você dá uma clareadinha também no botão. Ó. Certo. Olha que lindo. Nasceu. Isso. Aí que Que lindo. gracinha. Muito lindo. Pode continuar essas folhinhas, né? Pra dar vida nessa rosa. Enquanto a gente vê se tem alguma pergunta pra gente responder. Miriam Câmara Matias. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Um beijo, Miriam, que está acompanhando o programa com a gente. Maria Alves, a paz do Senhor, bom dia. Bom dia. Miriam Santos é o mesmo, né? Esse a gente já respondeu. Não tem? Ok. Então, vamos lá. Como não tem pergunta, eu vou fazer uma pergunta para você. Qual a média de preço? Isso nós estamos falando daqui de São Paulo, capital. Qual a média de preço de uma toalhinha como essa? Então, você fala ela antes de você... Não, pronto. Trabalho finalizado, a pessoa fez. Por quanto ela pode vender? Então, eu vendo a R$35. Com esse barradinho, Com de barradinho, bordado inglês, com a isso. passa-fita e tudo mais, tá? Você tem que ter esse capricho também aí em casa. Isso. Eu vendo a esse preço porque eu procuro comprar a peça do babadinho inglês, então a gente compra mais Tudo em no conta. atacado, Isso. né? Aqui, pessoal, a gente está falando de São Paulo, né? Perus, São Paulo, capital. Então, a gente tem aí a 25 de março a nosso favor, né? Isso. Mas você, da sua região aí, né? De outro lugar do país, você tem que colocar o preço de acordo com o que você paga teu material aí, sua matéria-prima. Então, você tem só uma base, né? A base é R$35 de venda. Claro, esse preço vai sofrer alteração se você pagar o material mais caro do que a gente aqui, né? Isso. Então, eu procuro também não vender muito caro, porque, né? Sim, para que todo mundo tenha Isso, acesso, tem acesso, né? é verdade. Exatamente. Eu costumo dizer assim, o preço do meu trabalho, ele é justo. Justo para quem compra e justo para mim, que estou trabalhando. Eu fico sempre no meio ali, o equilíbrio. Não é caro e também não é a preço de banana que desonre os outros artesãos. Isso. Ela está fazendo as outras folhas, olha que linda que está a imagem na tela. Tá, mas o certo mesmo é você fazer todas as folhas primeiro. Primeiro, Isso, antes da rosa, da rosa, né? porque aqui tem que... Para a rosa ficar sobressair sobre a folha. A folha, perfeito. Isso. Então, quem tem prática lá, consegue. Mas você aí em casa que Tem nunca que tomar pintou, cuidado, faz primeiro todas as folhas. Isso. Aí, feito isso, você vai clarear, né? Ó, pode ver a diferença. Ah, dá diferença. Dá verdade. diferença, né? Dá. Até lá na tela dá pra ver a diferença. Isso, ó. Aí você vai dar uma clareada. Vai depender muito do seu gosto. Se você quer as suas folhas mais escuras ou bem claras, assim, depende muito. Perfeito. Né? Ó, feito isso, eu ainda uso um pouquinho do verde para realçar a cor. Certo.
Enquanto você conclui essas folhas para encerrar sua participação aqui com a gente, eu quero agradecer muito, né, o seu carinho. Você falou à noite e você Isso. prontamente atendeu o convite de estar aqui. Eu queria que você deixasse uma palavra aí para quem está em casa, né, o que as pessoas podem estar fazendo aí para ocupar a sua cabeça, né? Nesse momento difícil que todos estamos passando, por exemplo, para comprar material e tudo mais, né? Usar aí a internet a nosso favor, né? Isso, tem uma loja que eu compro na Lapa, que é a Sacaria Ouro Branco. Então fica a dica aí para vocês, ó, Sacaria Ouro Ouro Branco. Branco. Ela é bem Ela conhecida fica na região da Lapa, na né? Albion, na rua Albion. E lá, assim, eu tenho comprado os materiais lá porque eu encontro tudo que eu quero. Os pincéis, as tintas, toalha, panos de prato. Tem Então, tudo num tem lugar tudo só. num lugar só. Provavelmente eles têm site e entregam, né? Também, né? Então, assim... Eu quero mostrar aqui para encerrar a participação da nossa irmã Ivanilda. Olha aqui, ó. Isso aqui é biscuit e é uma pedra de ardósia, ó. Quanto tempo tem esse trabalho? Esse aí tem, acho que uns 12 anos que eu fiz. Olha que coisa mais linda. Olha a imagem. Uns 12 anos. São flores lindas que ela faz também. Como eu disse no início, ela é multitarefas aqui. Ela faz de tudo. Olha os quadrinhos que você pode estar reciclando aí. Olha que perfeição. Totalmente daquilo que eu faço, né? Que você está acostumado a assistir aí. Mas olha que graça o trabalho dela. Vou pegar o outro aqui, ó. Olha só. Maravilhoso, parece de verdade, né? E para Parabéns. fazer essas orquídeas, eu olho na foto de uma orquídea. Você pode ter uma orquídea em casa e querer fazer Numa de verdade. parecida. Aí você olha lá, você vê as cores que precisa estar Olha, usando. gente, 3D. Olha É. que coisa mais linda. Aí você olhando na foto, você consegue fazer próximo. Então, eu quero te agradecer a participação. Vou pedir para que você venha mais vezes, né? Na próxima vez, gente, eu pedi para ela ensinar um pouco de ponto cruz, que é muito lindo o trabalho dela Isso. com ponto cruz Outra também. coisa, Fabiane, que eu queria deixar também, sempre que você terminar assim o seu, né, sua pintura, você tem que assinar. Sim, Né? Você é uma tem, obra de arte, isso, né? você tem que assinar porque, né, seu você olhar de trabalho. longe uma pessoa usando, você vai saber que foi você que fez. Exatamente. Né? Você deixa quantas horas secando para que possa ser comercializado ou usado? Então, ela tem o prazo de 72 horas para lavar, Certo. né? Mas assim, depois de 1 hora, 2 horas, se o tempo estiver quente, ele já está sequinho. já tá sequinho, Perfeito. né? Então, muito obrigada pelo seu carinho, né? E eu que agradeço.